Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, alimentando-nos de esperança, de confiança e de muita fé. Que nessa manhã os benfeitores amigos possam nos envolver, trazendo aos corações de todos a serenidade e o amparo que tantos necessitamos. Iniciamos hoje o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Deixai que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Nós convidamos a todos para que a gente possa elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos traga muita luz, muito amparo, para que a gente possa compreender o valor do bem, o valor do Evangelho em nossa vida. Mestre querido, que nesse momento sublime, o seu amor estenda sobre todos nós, nesse amplexo de luz, que desejamos viver sustentando-nos de fé e de coragem, para que possamos vencer os embates da nossa vida. Mestre, fortalecei-nos, dai-nos, Jesus, coragem, bom ânimo e alegria. Jesus, ampare aqueles que estão conosco, aqueles familiares que mais necessitam do socorro, da sua presença, que todos nós, Jesus, sintamos agraciados por este amor. E nas horas da alegria, como nas horas da tristeza, seja o nosso companheiro Jesus, para que tenhamos vigilância, atenção e muito amparo. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, nós iniciamos hoje um capítulo Bem-aventurados que têm puro coração. A pureza de coração, amigos, ela vem no decorrer da nossa evolução, quando nós vamos modificando, transformando os nossos sentimentos, porque o coração, ele representa os sentimentos devido ser o plexo solar, uma irradiação também do nosso perispírito ligado ao nosso pensamento. E para que o meu coração seja puro, eu preciso também modificar toda a estrutura da minha criação mental, do jeito que penso, do jeito que falo. Então, nós vamos ver que o Evangelho, hoje nesse item 2, Kardec nos traz a visão de São Marcos, quando ele faz uma referência sobre as crianças. E nós, então, perguntamos o que será que nós precisamos compreender sobre essa questão que Marcos vem nos trazer sobre a questão de Jesus falando em relação às crianças. Nós reconhecemos que toda criança é um espírito que está reiniciando uma nova oportunidade, e nós sabemos também que Jesus, na sua infinita bondade, ele representa aqui para nós a questão da infância como a inocência. Mas nós sabemos que essa pureza de coração, ela vai pedir de nós
muito mais do que olhando só para uma inocência, porque na verdade nós ainda não temos essa inocência. E nós não podemos, então, ver inocência com pureza e pureza exterior. Às vezes a gente acha, porque nós não falamos palavrão, porque nós temos um comportamento assim, então isso não representa aquilo que, na verdade, trazemos dentro de nós. Porque muitas vezes a nossa aparência é um contraste da nossa ilusão, porque nós achamos e criamos essa imagem. Então, muitas vezes, nós confundimos com os trajes que vestimos, com as aparências, e mais carregamos dentro de nós grandes dificuldades. E é por isso que o puro de coração que Jesus está nos referindo é que nós precisamos alinhar o nosso pensamento com a lei de Deus, com a lei do amor. E muitas vezes, muitos julgamentos ou muitas coisas que acontecem na nossa vida não demonstra verdadeiramente os sentimentos que nutrem a nossa vontade, o nosso pensamento. Porque existem sentimentos que são venenosos, ainda têm raízes no mal. E hoje nós estamos vendo quantas dificuldades esses espíritos que estão conosco têm chegado, está trazendo isso conosco para eles. Então, há muitos que reverenciam a caridade, especialmente a pessoa muito religiosa, ela aproxima através das suas orações, acha que isso aproxima de Deus, e não basta a nossa afeição externa da vida. E nós, com isso, nós podemos não dar conta de resolver as nossas dificuldades internas. O que vai fazer com que a gente tenha força e coragem é vencer a nós mesmos. E é por isso que Jesus fala da pureza de coração, assemelhando a uma criança que ainda não tem essa articulação mental, ela não tem essa pureza de pensamentos, de pensar, não, se eu fizer assim ou não, não, ela tem uma simplicidade. Ainda o véu do esquecimento do passado está modificando toda uma estrutura mental. Então, nós precisamos entender que o coração limpo muitas vezes é daquele que tem um pensamento limpo. Então, é aquilo que clareia os olhos, que nós passamos a ouvir com outra necessidade, sem a crítica, sem o julgamento, para que a gente se liberte um pouco desses hábitos pretéritos que muitas vezes ainda persistem em nós. Então, quando Jesus faz aquela referência com Marta e Maria, que a Maria pegava a melhor parte, ou a parte melhor, né, de toda a conversa, de todas as ações, nós também precisamos sempre ter este olhar para pegarmos a parte melhor de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos nesse sopro divino que vai nos dar força para que nós possamos vencer a nós mesmos. Então, não vale a pena, amigos, vivermos na reprovação, na crítica, condenar ou destruir alguém. Em todos os lugares que nós estivermos, nós vamos nos surpreender com o convite de Deus, nosso Pai, produzindo dentro de nós uma reflexão, um envolvimento mental que saliente em nós o desejo de nos tornarmos melhores. E o tornar melhor vai nos tornar mais fraternos, e mais fraternos vai nos trazer também uma lucidez sobre a questão do amor, do respeito que eu devo ter. Então, quando os discípulos quiseram impedir que as crianças chegassem até Jesus, é de medo de que elas se incomodassem. E Jesus, então, diz que o reino dos céus é que se assemelham a elas. Então, é para que eu chegue até o reino dos céus, eu preciso dessa pureza de coração. E a pureza de coração, ela vem inseparável da simplicidade e da humildade. E com isso, quem é simples e quem é humilde exclui toda a ideia do egoísmo e do orgulho, tira isso de dentro de nós, e é isso que nós estamos sendo convidados, porque nós já reencarnamos tantas vezes para renovar os nossos sentimentos, porque a evolução acontece em cima do conhecimento que nos liberta da ignorância, e libertando a ignorância modifica o meu sentimento.
Então é por isso que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. A criança ela não tem ostentação, e quando tem, muitas vezes, hoje percebemos isso em algumas crianças, com um espírito muito arrogante, e às vezes os pais não percebem e exaltam isso, né? Então, nós vamos ver que quantos espíritos orgulhosos, e hoje nós percebemos os pais, talvez até por não conhecer, né, sempre falar: "Ah, meu filho tem múltiplas habilidades, meu filho tem isso, tem aquilo", e nós ficamos perguntando: será que ele tem a pureza do coração? Será que dentro dele já desenvolveu a humildade? Será que ele é simples? Porque, meus amigos, não basta ter muita inteligência. A inteligência, essa inteligência intelectual, o que basta é que a nossa inteligência esteja voltada para o bem. É isso que Jesus está falando. Então, essa comparação que ele faz da criança com o reino de Deus vai nos chamar a atenção para um ponto de vista que nós precisamos ver o que sou na vida presente. Então, a criança, ela ainda não enfrentou maiores dificuldades. Então, parece que ela tem uma candura, parece que ela demonstra uma inocência, mas, na verdade, quando ela começa a apresentar na adolescência, em que o espírito começa a assumir a reencarnação, nós vamos ver que ela já mostra as arestas das memórias doentes que traz. Então, toda criança ela necessita de cuidados especiais, especialmente da ternura das mães, de uma educação que o aproxima de Deus, que o eleve, que sustenta, porque nós sabemos que para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Nós não vemos defeito, nós não queremos que ninguém fale dele, e nós muitas vezes nos tornamos cegas diante de determinadas situações que podia ter sido corrigido lá na infância. Então, quando nós vamos ver, falando em ingenuidade, nós estamos falando de uma ingenuidade que esteja ligado ao bem, não tem aquela maldade, aquela perspicaz que muitos ainda hoje, e com essa chegada de novas levas de espíritos reencarnando, nós podemos perceber que muitos são altivos, são orgulhosos, né? E é por isso que a lei nos convida a acertar com tantas dificuldades que trazemos. Então, é necessário que nós tenhamos um trabalho voltado para a inteligência e estimulando nesse espírito sair dessa fraqueza, dessa indiferença que muitos ainda vivem, mas estimular a razão para que ele compreenda que a reencarnação ou a sua encarnação é para que ele cresça. E é por isso, então, que a consciência ela tem que ser trabalhada e eu preciso de mostrar para mim mesmo ou para o outro que as leis de Deus estão dentro de mim. Então, nós estamos vivendo um estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que ele possa esquecer as suas agruras de outras reencarnações, porque nessa existência nós estamos aqui para avançar e não para ficarmos entravar o nosso crescimento. Nós não podemos reagir sobre a força do passado. Então, todos nós estamos sendo convidados a renascer para uma vida maior. E esse renascimento, ele vem com uma educação diferente, onde nós nos tornamos mais fortes, nós temos uma moral mais elevada, e é por isso que nós temos que trazer os nossos filhos de uma forma assim muito reflexiva, desde pequenino, conhecer Jesus, viver o seu evangelho. Então, nós temos uma data, um período para isso, que é a partir do nascimento, os seus órgãos vão desenvolvendo até que ele vença os primeiros anos da primeira infância, da infância, e aí o espírito, então, ele é uma situação que ele vai crescendo, expandindo. Agora, nós temos pessoas que passa da infância, passa da adolescência e traz uma imaturidade, uma infantilidade. Isso é outra coisa. Espíritos que ainda não têm um tempo de maturidade adequada. Mas nós temos que entender que quando nós, aparentemente, parece que nós estamos adormecidos nas ideias,
que fazem parte da nossa personalidade, é porque nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar de forma diferente, reeducando esses sentimentos, reeducando os nossos pensamentos. E hoje, o convite de hoje, amigos, é que nós possamos ver, olhar para dentro de nós e que nós possamos contribuir com os nossos filhos, porque essa educação quem vai fazer são os pais, não é a escola, somos nós. Quando nós temos que ensinar a obediência, a ordem, o respeito, a disciplina, somos nós que temos que ensinar. E quando os pais não têm isso dentro deles, formado, eles têm dificuldade. Então, eles jogam isso para terceiros. Então, nós, enquanto espírito, nós vamos envergar temporariamente essa túnica da inocência. É um período muito curto da nossa existência, que é? São 8, 9 anos. E assim Jesus está com a verdade, porque ele mostra que, sem nenhum embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. A anterioridade é aquilo que foi destacado na memória para ser modificado na atual reencarnação. Por isso, nós pais temos o dever de educar os nossos filhos, mudando as vibrações, essas energias que estão na minha memória e têm correspondência no meu pensamento. E é por isso que hoje nós estamos vendo que as más inclinações têm perdurado. E quando Jesus fala que o reino dos céus se assemelhavam àquelas crianças, é para que todos nós possamos compreender a pureza, a veracidade, o amor, para que eu não repita os mesmos hábitos passados e não cultive dentro de mim a vulnerabilidade em nossos pensamentos, especialmente ligados ao mal, à vingança. E isso é o que mais temos visto hoje. Por isso, nós gostaríamos de pedir aos pais, às famílias, que amem muito seus filhos, que tenham um olhar sobre eles e que dedique a eles para você arrancar as raízes difíceis que ele tem, enquanto você tem possibilidade para isso. Quando o cérebro, a consciência está no desabrochamento, no seu desabrochar da atual reencarnação. Que Deus nos abençoe e que a gente possa desenvolver essa pureza, mas essa pureza não a pureza que nós achamos, mas o alinhamento do pensamento com as leis de Deus. E por isso, agradecendo a Jesus, nós pedimos que todos nós possamos receber a bênção do passe, nutrindo o nosso desejo de amar, de respeitar, de sentir a grandeza do amor de Jesus. Mestre divino, que nesta hora tão sublime do passe, possamos receber a água fluidificada, que sejamos agraciados com seu amor. Dai-nos força, Jesus, para modificar os nossos sentimentos, nosso olhar, nossas palavras e as nossas ações. Que Deus, na sua infinita bondade, nos assista, nos ampare, hoje, agora e todo sempre. Nós deixamos no coração de todos as nossas vibrações, pedindo a Jesus que ampare, que proteja, especialmente aqueles familiares que mais necessitam. Mestre de amor e bondade, deixai no coração dos nossos irmãos o ósculo das vibrações dos espíritos amorosos. Eurípedes, que o Senhor agasalhe todos em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.